cumprimento também meu companheiro de mesa, ilustre doutor Salomão, e saúdo o doutor Salomão Ribas, e saúdo pela sua palestra, pela sua brilhante fala, que também nos ajuda a enxergar uma série de coisas que nós, advogados, às vezes, no nosso cotidiano, não estamos habituados a olhar. O processo, a importância do processo político de gênese da lei, de onde vem a lei, o que ela procura responder, né? Por que 25 anos atrás, de onde saiu essa lei 8666, tão mal falada, tão odiada por vezes, ela veio para responder um problema de interesse público do país. E por que aconteceu o que aconteceu e que lições nós podemos e devemos extrair disso nesse momento. E concluo essa introdução cumprimentando os nossos colegas do GEDIP, que promove esse encontro também, o Grupo de Estudos de Direito Público, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, na pessoa do professor Pedro Nibor, meu colega, a quem eu cumprimento porque também tem procurado refletir, procurado trazer a academia, e eu acho uma coisa importante ter a academia e os advogados lado a lado para elaborar e para pensar soluções para esse importante problema. Pois bem, a minha contribuição, eu não sou especialista no tema das licitações, meu tema de pesquisa tem sido o direito administrativo, tem sido especificamente as políticas públicas. O tema do direito administrativo e das políticas públicas foi o tema do meu doutorado, que já está publicado há cerca de 15 anos. E eu fiz uma revisão desse trabalho, que vai ter a sua segunda edição publicada, mas que eu acho oportuno aplicar nesse tema agora, porque, naquela oportunidade, foi um exercício de uma visão crítica sobre o direito administrativo. Eu entendia, naquela oportunidade, e reitero o que eu vou fazer agora, procurar atualizar os fundamentos. Eu acho que a leitura que foi feita naquela oportunidade permanece útil, permanece interessante, porque existia uma ideia de que o direito administrativo estava, de uma certa maneira, acima do bem e do mal, ele estava previamente justificado em nome de um suposto interesse público, e uma série de procedimentos, uma série de questões não eram postas a pensar, não eram submetidas ao princípio democrático, não eram submetidas aos direitos fundamentais, e, no livro, eu procurava passar por esse teste. Como é que o nosso direito administrativo devia ser renovado para chegar mais perto da aspiração democrática, para chegar mais perto dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, coisa que, naquela época, 15 anos atrás, os direitos fundamentais eram muito menos cotidianos, eram muito menos familiares do que são hoje. Hoje nós nos habituamos e a gente perde um pouco de vista o processo de construção, que eu acho que foi bem narrado pelo doutor Salomão, como é que foi se chegando e como é que houve a construção de uma série de leis e de uma série de padrões legais depois que a Constituição foi aprovada, a Constituição de 88. Então, eu começo marcando, eu vou ter que me coordenar aqui, porque eu estou passando no meu computador, e eu peço para virar para o próximo slide, por favor. Então, essa visão crítica do direito administrativo era a crítica a um direito administrativo que, de uma certa maneira, se bastava a si mesmo. E a proposta era uma visão instrumental do direito administrativo que deveria ser compreendida como meio a serviço do poder público. E vejam que isso eu vou falar mais tarde, quando a gente falar especificamente da lei de licitações, essa é uma proposta que se faz, que a lei de licitações deixe de ser vista como um meio em si mesmo, que é uma coisa que ela acabou virando. Então, existe uma espécie de comunidade dos servidores públicos que trata a licitação como se ela fosse o começo, meio e fim, e tudo se justifica, enfim, em nome da licitação. E não a ideia de que a licitação é um procedimento, é um conjunto de procedimentos a serviço de um propósito, e, como bem disse o doutor Salomão, é fazer a melhor contratação para o poder público, é fazer a contratação mais adequada, mais vantajosa, mais interessante. Aí deixemos um pouco em aberto, porque a própria ideia do menor preço é uma ideia que começa a ser relativizada se o menor preço puder sacrificar outros interesses muito relevantes para a administração pública. Então, não percamos de vista que a licitação é um processo instrumental, assim como o direito administrativo, de uma maneira geral, é instrumental também. Então, como é que pode ser atualizada essa visão crítica? Eu vou conseguir coordenar, vamos lá. Bom, então,
no livro, uma das passagens do livro, é essa que eu vou procurar atualizar, ela trazia, e isso eu acho que pode ser útil como subsídio a uma discussão que vai descer muito mais profundamente ao tema das licitações, mas, à guisa de introdução, acho que é interessante pensar nisso. O direito administrativo, que entre nós se constrói realmente a partir da década de 30, com essa legislação do Getúlio, depois tem um grande impulso na segunda reforma administrativa, nos anos 60, quando é editado o Decreto-Lei 200, e depois tem uma tentativa de reforma administrativa nos anos 90. E ele nunca conseguiu reunir inteiramente duas dimensões que estão presentes com muita força. Uma é uma dimensão de organização. E é uma coisa interessante notar que, nos períodos de reforma autoritária, como foi o período do Getúlio e como foi 67, são períodos em que a tônica da reforma administrativa, essas duas reformas têm essa tônica de organização, tem uma tônica predominante do poder público. E existe uma visão do direito administrativo que tem uma tônica no sentido oposto, que é a que eu vou chamar aqui a tônica das garantias individuais, que está mais preocupada em saber como é que a empresa se protege do poder público, como é que ela garante o preço, como é que o cidadão, como é que o indivíduo se protege de uma investida do poder público. Aparentemente, quando nós lemos os manuais de direito administrativo, aparentemente tudo é uma coisa só e elas devem ser postas em conjunto. Mas, na prática e na verdade, não é bem assim que funciona. A começar porque a própria produção do direito, seja a produção das leis, seja a produção da doutrina, que é muito usada por nós, advogados, quando atuamos, e também pelos tribunais, quando interpretam, eu provoco a vocês que leiam, porque ela vem de um lado ou vem de outro. Ela tem uma visão predominante ou outra visão predominante. Então, ou os autores estão predominando a dimensão dos direitos individuais, das garantias, em geral são advogados ou membros do Ministério Público, é uma espécie de direito escrito pelos particulares em face da administração pública, ou, de outro lado, são autores da dimensão organizativa, integrantes da gestão pública. Um autor que tem essa visão, que é clássico, é utilizado até hoje em alguns concursos públicos, é o Elie Lopes Meirelles. É uma visão que privilegia esse olhar da organização. Pois bem, o que acontece no Brasil? Então, nesse período, nos últimos 15 anos, nesse balanço de 15 anos que eu vou tentar fazer, é que, além dessas duas dimensões, a organizativa e a das garantias individuais, surge quase como uma visão autônoma, e eu acho que ela é responsável assim, o desbalanceamento, pela preocupação que a gente vem vendo, é o crescimento da dimensão do controle. A dimensão do controle devia ser uma dimensão integrada nessa dimensão da organização. Quando se organiza a administração pública, o controle devia ser uma parte dessa organização. Mas o que a gente viu no Brasil, no período mais recente, é que, em nome do controle da corrupção, essa dimensão do controle cresceu muito e ela quase se autonomizou. E eu, para isso, quero falar, e não estou falando só por mim. Em 2004, eu participei de um seminário que era realizado pelo Conselho de Secretários de Administração de todos os estados do Brasil, e estava presente lá o saudoso governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e ele disse o seguinte, ele deu um depoimento como quem tinha participado de perto da Constituinte, e disse, na Constituinte houve a preocupação de criar controles fortes, de não deixar o Brasil andar para trás. E ele disse, nós esquecemos, ele disse isso em 2004, nós esquecemos, no entanto, de criar a dimensão do fazer. Então, isso há quase 15 anos ele já tinha notado que a dimensão do controle tinha crescido muito. E eu acho que a dimensão do controle ela cresceu porque talvez há mais funções, há mais pessoas, os salários são melhores, há uma linguagem que se desenvolveu. Então, eu acho que esse é um diagnóstico que se faz em vários campos, mas ele é aplicável também no campo das licitações. O controle ele se intensificou e ele vive hoje um grande problema de coordenação. Vejam, está nos jornais de hoje essa discussão dos acordos de leniência e os controles sobre os acordos de leniência. O próprio TCU está começando a enxergar que, se houver uma disputa muito grande entre o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, sobre os efeitos do acordo de leniência, se corre o risco de se perder o ganho que aquele instrumento trouxe. Porque qual será o incentivo para alguém colaborar com a justiça se ele pode sofrer outras sanções?
Por outro lado, é legítimo imaginar que a pessoa, que o prêmio embutido na delação premiada tem que ter alguma proporcionalidade, alguma razoabilidade. E isso está tudo, a nossa impressão é que isso está tudo em aberto. Não há parâmetros, há uma grande margem para a discussão de uma série de aspectos. Então, essa dimensão do controle se descolou da dimensão organizativa, e as coisas evoluíram num descompasso. Eu acho que refletir sobre isso nos ajuda a pensar sobre as licitações. Então, como é que evoluíram essas dimensões? As garantias individuais evoluíram, tudo evoluiu, eu posso dizer assim. A dimensão do controle evoluiu mais, e sem contrapeso, evoluiu por conta própria. E a dimensão organizativa, na minha opinião, evoluiu de maneira insuficiente. E eu acho que a lei de licitações ela faz parte dessa dimensão organizativa. Como é que a administração pública organiza as suas compras, organiza a contratação das suas obras, organiza os seus fornecimentos, a sua contratação de serviço? Isso não está completamente pensado, mas eu não sou completamente pessimista. Eu, nesse sentido, faço coro com as falas que me antecederam, e eu vou procurar fazer um balanço que mostra que houve muitos ganhos nesse processo. E nós não podemos querer jogar fora o bebê com a água do banho. Esse alerta eu acho que é importante deixar claro. Então, na dimensão organizativa, quando a gente pensa na base conceitual, quer dizer, vamos tentar refletir sobre os conceitos que devem nortear essa reflexão. Existia, 15 anos atrás, aquela ideia da supremacia do interesse público. E era uma ideia da administração autoritária. A administração falou, ela é detentora do interesse público, então ninguém fala nada. Isso foi muito relativizado com o princípio da dignidade humana, que é o princípio que está no centro dos direitos fundamentais. Então, isso foi relativizado, a posição da administração pública. Uma outra ideia era o formalismo da administração pública. Existia um formalismo vazio, cheio de ritos. Existe um pouco. Essa ideia da autonomia da licitação, ela reforça muito isso. É o rito pelo rito, a formalidade pela formalidade, e isso não tem razão de ser. Isso hoje está sendo revisto com um certo apelo à flexibilidade, que era aquilo que dizia o doutor Salomão quando falava da lei de introdução. Eu vou passar rapidamente por aí. Como se a flexibilidade fosse o remédio para o excesso de formalismo. Eu tenho dúvida se é o remédio correto. Eu acho que precisa remediar o excesso de formalismo, mas não é a flexibilidade o remédio, na minha opinião. Então, a administração autoritária cede lugar a uma administração democrática e participativa. E outra coisa é a administração que, tradicionalmente, vivia o sigilo, o mundo do sigilo, e passa a viver a cultura da transparência, a partir, especialmente, da lei do acesso à informação. Outra coisa importante da gente considerar é que mudou a relação do direito administrativo com a política e com a sociedade. Né? A política e a política partidária. No direito administrativo, a gente se habituou a pôr a política lá longe. E isso eu falo um pouco da minha experiência como professora também. A gente acha que o direito é uma maravilha e que os políticos fazem tudo errado e que, quanto mais distante nós estivermos do mundo da política, melhor. E eu acho, e aqui reforçando as falas iniciais do presidente, do doutor Brincas, que o caminho é o inverso. A política é uma atividade de interesse da sociedade. Então, nós precisamos entender se há tantas falhas, se isso não está sendo legitimado pela sociedade. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que a atuação do controle tem desenvolvido. Polêmico, controvertido, mas nos mostra um pouco onde é que nós estamos. Vocês sabem, a organização da saúde e da educação é baseada na vinculação. Há mínimos constitucionais que os prefeitos têm que gastar, que os municípios têm que gastar e que os estados têm que gastar. Os ministérios públicos de contas têm atuado de maneira coordenada para fiscalizar o cumprimento desses mínimos. E, às vezes, acontece que um prefeito diz que não cumpre os mínimos constitucionais porque ele tem outras prioridades. E o Ministério Público de Contas, de um tempo para cá, resolveu entrar com ações, por exemplo, contra festividades, contra carnaval, etc., quando o prefeito não cumpriu os mínimos constitucionais. Eu acho que essa é uma medida que me parece que tem um cunho cívico importante por trás dela. Porque é verdade que é a atribuição do político definir as prioridades, mas definir em que universo.
Então, é um exemplo. Eu não quero entrar em toda a polêmica, porque esse exemplo tem alguma polêmica, qual é o limite do controle, mas eu quero chamar a atenção para esse fato. Quer dizer, se é verdade que a educação é prioridade, será que nós estamos apoiando devidamente essa necessidade que os políticos também compartilhem essa prioridade? Então, estou dizendo, a comunidade jurídica não pode dizer, os políticos, que coisa lamentável. Ela tem que se envolver nessas discussões todas. Um outro aspecto é o aspecto de recursos humanos. Eu acho que o direito administrativo descuidou do tema dos recursos humanos. É um tema, quase que um tema menor, pouca gente estudando, e eu acho que é uma questão importante. Se a gente quer estruturar o direito, quer estruturar a administração pública, temos que cuidar daquilo que em políticas públicas se chama de capacidades institucionais. O governo precisa ter capacidade, precisa ter gente bem paga, precisa ter gente inteligente, precisa ter motivação dentro do serviço público. Quem monta uma licitação precisa montar. E, em geral, eu quero dizer que eu tenho muita experiência no serviço público, eu encontrei pessoas muito dedicadas e muito comprometidas, verdadeiros heróis do serviço público, mas isso tem que ser uma rotina, tem que ter apoio para isso. Um outro aspecto é a tecnologia de informação e comunicação, que deveria ser, nós deveríamos estar muito mais informatizados, exatamente porque o nosso país é um continente, nós vivemos numa federação com todas as complexidades, era uma razão a mais para a gente ter adotado a tecnologia de informação em grande escala. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, uma capacidade limitada no país. E as licitações estão atuando contra isso. Há uma polêmica imensa sobre padrões de contratação de tecnologia de informação. Se uma prefeitura, se um Estado resolver fazer assim, eu quero informatizar o meu Estado, que seria uma grande medida para a transparência, para uma série de coisas, ele vai encontrar dificuldade de toda a ordem para fazer esse contrato, para a métrica, para remunerar, se tem que ser pessoal da administração, se pode ser terceirizado, se for terceirizado, se pode ficar a longo prazo. Enfim, é uma questão que visivelmente não está resolvida. Então, são essas coisas que uma legislação nova deveria olhar para isso. Ela tem que olhar para os serviços que serão importantes. Bom, e houve uma produção de muita legislação inovadora nesse período. Agora eu vou procurar acelerar um pouco mais para dizer que nem tudo são espinhos, né? Então, reforçando, fazendo coro com os que falaram antes, eu acho que tem uma evolução muito positiva. Aquela ideia de que nós estamos no pior dos mundos, não é verdade. Eu acho que o Brasil está vivendo uma crise muito preocupante, o cenário da política não é bom, há muito que refletir, há riscos grandes, mas houve uma trajetória importante. Quando a gente olha o direito administrativo, tem balizas importantes. Uma delas é a aprovação da Lei de Acesso à Informação. Aquela cultura da transparência já estava prevista na Constituição de 88, mas faltava meio. E a lei, que eu quero registrar que ela é inspirada numa lei dos Estados Unidos, porque mais para frente nós vamos discutir a questão dos modelos importados, ela veio importada e ela já provocou um efeito de aumento da transparência no Brasil, né, de inverter aquela ideia do sigilo como regra. Hoje o sigilo é exceção, embora essa cultura, nós vamos ter que lutar muito para essa cultura estar implantada, mas eu acho que já houve progresso, né, para uma cultura da transparência. Uma outra lei importante é a lei anticorrupção, né, que também vem de modelos estrangeiros e, sem dúvida, é a lei que está por trás aí das operações da Lava Jato e de uma outra cultura cujo aspecto mais importante é alcançar a iniciativa privada, como bem foi dito aqui. Então, né, a corrupção não está de um lado só, ela está de outro lado, e isso passa a vir para a luz do dia. Outra inovação importante é a lei das estatais, que surge quase 20 anos depois de um dispositivo que já estava previsto na Constituição de 88. Então, ela vem regulamentar, e, no que diz respeito às licitações, interessante notar que ela se vale de várias experiências que tinham sido feitas em outras leis. Por exemplo, a questão da inversão das fases, que foi criada na lei do pregão. Isso é interessante da gente pensar, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com tem quem usa a expressão fetichismo legislativo. A lei de licitações tem 1000 problemas, então vamos rasgar a lei de licitações, fazer uma outra lei e todos os problemas vão se resolver. O Brasil vem mostrando que não é assim que tem sido feito. Há várias experiências legislativas
que foram tentadas, deram certo e estão sendo usadas em outras leis. A inversão das fases é um desses exemplos. Foi criado na lei do pregão, na verdade, foi criado até numa disposição da Anatel, depois foi para a lei do pregão e foi usada em várias outras leis exatamente porque ela deu certo. Então, o experimentalismo me parece que talvez fosse muito mais interessante como via do que a gente ir no escuro para um projeto de lei que tem várias coisas, várias interrogações e vários problemas não claros, né? Outras leis relevantes para o direito administrativo foram a Lei do Conflito de Interesses, que foi editada em 2013, uma espécie de precursora da lei do lobby. Você sabe que o lobby, eu sou muito a favor de regulamentar para que a gente tenha às claras a noção de onde vêm as propostas de lei e que isso seja feito sob um regramento que todos conhecem. Outra lei importante é a Lei dos Usuários do Serviço Público, de 17, que foi, curioso notar, que ela é de iniciativa do Legislativo. Prevê ouvidoria, conselho de usuários, avaliação continuada. Então, tem uma nova cultura do direito administrativo que está sendo moldada nessas novas leis. Nós temos que olhar para ela para ver de onde vêm os modelos de uma nova regramento de licitações. E eu queria fazer um comentário aqui, fazendo coro com o doutor Salomão, sobre a lei de introdução das normas do direito brasileiro, que é esse decreto de 42, alterado por essa lei de 2018. Eu tenho o maior respeito pelos juristas que elaboraram essa lei, de fato, fizeram com o espírito público integral, mas eu tenho muito receio, eu tenho dúvidas sobre os efeitos que essa legislação vai ter, no sentido de dar espaço, de se valer dos chamados conceitos jurídicos indeterminados e acabar resultando na intensificação da discussão judicial de matérias, de abertura abertura de outros flancos, né, de grandes controvérsias no Tribunal de Contas, nos tribunais de contas, controvérsias no âmbito administrativo, controvérsias de toda a ordem. Quando se lança a mão das consequências, eu acho que é possível, e oxalá assim seja, que ela também traga referências e maior segurança para interpretações baseadas na razoabilidade. Mas existe um risco, nós não sabemos ainda qual vai ser a recepção dessa legislação. Então, eu acho que, por exemplo, ali se fala em circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação da agente. Sabemos que isso vai dar margem a muita discussão, muito debate. Então, como eu disse, oxalá essa lei sirva para melhorar, para maior razoabilidade, para a gente diminuir as controvérsias, mas há um risco que não é pequeno de que isso não aconteça dessa maneira. Se fala de celebração de compromisso e de desafios que o Brasil está vivendo agora, para os quais faltam parâmetros, faltam critérios. Então, eu acho que nós estamos num momento de depender menos da flexibilidade e mais, por incrível que pareça, uma espécie de retorno à dimensão formal do direito. Retorno à necessidade de ter critérios de aplicação, critérios pactuados, critérios aceitos, publicados, e que talvez não estejam numa grande lei ampla, geral e restrita. Talvez a lei deva cuidar das diretrizes gerais, que, aliás, é o que prescreve a Constituição, e âmbitos específicos de aplicação deveriam ter esses critérios, né? Legislação setorial, legislação estadual, municipal, que é, aliás, o que está previsto na nossa Constituição. Bom, eu vou fazer uma brevíssima menção, porque, além de todas essas leis, houve alguns projetos importantes. Projeto de revisão do Decreto-Lei 200, que foi uma elaboração, uma coisa meditada e pensada, mas é um projeto que, afinal, não foi aplicado e acabou sendo arquivado. Mas eu acho que é uma reflexão interessante no sentido de saber que a organização tem que avançar. Um projeto da Comissão de Juristas da Câmara, que é integrado pelo nosso doutor Juarez Freitas, falará para vocês hoje à noite, infelizmente não poderei assistir, mas que também vai dar suas contribuições. E, finalmente, chegamos à nova lei de licitações, que, como já dito, é o PL 6847, que já foi aprovado no Senado e tem
e tem a preocupação de juntar no seu texto a Lei 8666, a Lei do Pregão e o regime diferenciado de contratação. Essa é o primeiro grande senão que eu tenho a esse projeto. Fazer uma colagem de legislações que vêm de épocas diferentes, com lógicas diferentes e que têm resultados diferentes, me parece uma coisa desaconselhável. Essa ideia de fazer grandes sistematizações, quando os conceitos por trás não estão bem sistematizados, é que eu acho muito discutível. Uma sistematização, ela não é uma colagem de dispositivos, ela tem que ter princípios organizadores claros, e isso me parece que falta aqui. Por que ela está sendo discutida agora? Porque, nos anos 2000, as obras públicas foram retomadas depois de um grande período de estagnação e houve as obras da Copa, das Olimpíadas, e, ao mesmo tempo, um crescimento das áreas de controle. Então, isso tornou muito intenso esse debate que a gente está vivendo agora. As críticas, em geral, são de que se trata, então, as licitações tratam do modelo esgotado, que não proporciona economia, que foi feito no interesse das empreiteiras, foi feita uma lei feita para resolver o problema das obras, acabou complicando as compras e complicando as contratações de serviço. E, para pegar uma frase de um conhecido publicista, o professor Marçal, o sistema de licitações e contratações públicas vigentes no Brasil, previsto nos diversos diplomas e cogitado nas futuras reformas, é basicamente ineficiente. Tem se mostrado inadequado ao longo de décadas. Mas eu quero ressalvar que eu acho que isso não pode ser tomado de maneira uniforme. A lei de licitações, para pegar algumas críticas específicas e citar uma frase do atual relator do projeto, deputado João Arruda, ele remete ao fim da indústria do aditivo. Ele diz, olha, vamos parar de fazer de conta que aquele preço vale, porque nós sabemos que o preço é artificialmente baixo e depois se começa a brigar pelo aditivo. O preço deve ser cheio e justo nas licitações e tem que parar essa prática de mergulhar preço para depois negociar os aditivos, prorrogar prazos e aumentar os custos. E aí ele usa uma frase depois que é sobre a credibilidade. Mas antes, vamos focar um pouco nas críticas ao RDC. Aqui eu peguei uma frase do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, que tem maior interesse em obras públicas. E eles têm uma crítica à modalidade de contratação integrada a partir do simples anteprojeto, que é uma figura do RDC que, em princípio, vai ser absorvida nessa nova lei conforme o projeto. Então, quer dizer, o projeto ele vai pegar, não tem nenhuma garantia, porque ele pega os problemas da atual legislação e compila no seu texto. E a crítica do CAL é que foi isso que essas obras sem projeto são os principais elementos a levar para a corrupção. As expectativas é que a nova lei mude, crie uma cultura do planejamento e mais. Aí diz essa última frase que está em destaque, o projeto representa a retomada da credibilidade do país como um todo. Isso eu acho chave. Eu acho chave a preocupação, mas eu acho que o projeto não tem o condão de realizar essa expectativa. Isso é que seria o ideal. E por quê? Se a gente pegar uma das críticas do próprio... uma das críticas, eu vou antecipar, que está aqui, quando a gente fala numa cultura de procedimento, essa expressão do Dr. Benedito Porto Neto, ele diz, o principal requisito para uma lei de licitações é que ela seja bem compreendida. Credibilidade não vem do nada. Com todos os defeitos que há hoje, se o projeto se tornar lei mesmo, vamos partir para uma experiência de erros e acertos. O projeto aniquila com toda a cultura construída a partir da Lei 8666, e não há nenhuma vantagem concreta nisso, há poucos avanços. Então, tem uma cultura de procedimento, nós temos 1000 críticas, mas pior do que isso é a gente substituir uma lei, enfim, que está em vigor, tem uma determinada cultura, por uma coisa no escuro. Eu quero pontuar um outro aspecto negativo do contexto que nós estamos vivendo, que é a reforma, os valores da lei, a atualização desses valores, que é uma demanda que tem mais de 10 anos, ficou fazendo pressão sobre a Câmara e, surpreendentemente, saiu agora num veículo normativo que é assim, deixar todos estupefatos. De repente, uma alteração da lei sai por decreto. Tem um decreto que atualiza os valores. Então, eu acho que o ambiente para isso é, no mínimo, muito confuso. E o risco de sair uma emenda pior que o soneto é muito grande. É o alerta que eu faço, repetindo que eu não sou, certamente vocês vão ouvir especialistas mais abalizados que eu na matéria de licitações.
Mas há já, então, essa avaliação de que se substitui uma lei por outra sem um estudo criterioso, e que os pontos positivos, os pontos negativos superam os pontos positivos. Para ir para o final, eu entendo que nós precisamos, mais do que soluções ad hoc, nós já temos algumas, caminhar um pouco para um trabalho que é atribuição da academia, que é pensar em modelos, conceitos e dar um corpo melhor para essa experimentação jurídica. Eu tenho sérias dúvidas que nós vamos pegar uma lei assim, da noite para o dia e ela vai resolver problemas que em 25 anos não se resolveram, sem uma depuração conceitual maior. Eu acho que essa lei deveria ser mais enxuta, mais cuidando das diretrizes, deveria haver mais liberdade para estados e municípios fazerem a sua, porque eles hoje não têm liberdade nem de prazo, nem de modalidades, é um engessamento absoluto. É um engessamento que parte do pressuposto que é uma espécie de tutela, que só a União seria capaz de fazer boas compras, e parte do pressuposto que não seria possível fazer o contrário, de ter boas experiências no nível dos estados e municípios, que poderiam, eventualmente, ser replicadas pelo resto do território nacional. Então, eu trago uma outra, e com isso eu já vou caminhando para a minha conclusão, eu trago uma outra observação do professor Marçal, e com essa, eu com todo o respeito, eu marco uma diferença, porque ele diz que é muito difícil adotar modelos estrangeiros para a revisão da nossa lei de licitações. E por isso eu quis trazer, quando eu falei a LAI, a Lei de Acesso à Informação, é baseada no modelo estrangeiro, a Lei Anticorrupção é baseada no modelo estrangeiro. Essa comissão da Câmara está se baseando no modelo de lei de controle de fraudes da França. Então, nós estamos vivendo um momento da globalização, e esse momento chega no direito também. Nós usamos muitos modelos estrangeiros, por que não usar modelos estrangeiros nesse caso? Aí ele diz, porque o Estado brasileiro é paternalista e é inconfundível. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Estado brasileiro está aberto em outros campos, por que não nesse? E vejam que é uma coisa curiosa, que ele insta a que sejam mais usados modelos vigentes no mercado, que é uma coisa razoável. Fora do Brasil, no âmbito da União Europeia, está havendo um refluxo, uma diminuição de uma ideia que vigiu no direito administrativo, do direito exorbitante, do direito que poderia fazer alteração unilateral dos contratos. Isso está em franco refluxo no âmbito da União Europeia, da Itália, da França. Por que o Brasil não caminha a passos céleres para isso? E caminhar a passos céleres significaria também usar modelos que grandes organizações da administração privada usam para fazer suas compras, suas contratações. Também existe corrupção na iniciativa privada. Então, usar modelos e ter uma reflexão, uma depuração conceitual melhor. Não é só ter soluções que são flexíveis na aparência, mas que podem ter outros efeitos não programados. Então, ter uma reflexão sobre conceitos incide naquilo que dizia o relator do projeto, coisas que possam ser compreendidas, coisas que a gente faz, quer dizer, que a administração pública ela não deve contratar de uma maneira completamente diferente do que cada um de nós faz, do que as grandes empresas fazem. Então, esse é um ponto para ser marcado. Redução do autoritarismo, utilização mais intensa dos mecanismos de mercado e cuidar não apenas do processo de licitação, mas também dos contratos. Vários incidentes da vida pública não se limitam à contratação, vão acontecer na vida dos contratos, e nós deveríamos ter mais reflexão para isso. Então, para terminar, diz pontos para a reforma. Assumir a natureza instrumental da licitação, ter uma definição mais precisa dos fins a ser atingidos. Então, a experimentação ela tem que acontecer nessa legislação pontual. Não pode acontecer na lei geral. Aqui você não vai experimentar. Já experimentou aqui e ali, você vai consolidar na lei geral, por exemplo, a inversão das fases, que já foi experimentada e bem sucedida. No demais, só deve ir para essa lei geral aquilo que já está consolidado e consagrado. Por exemplo, a ideia da ampla participação dos interessados. E a transparência, no sentido de reduzir a assimetria de conhecimento, quer dizer, que a administração não contrate no escuro, desconhecendo. E, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo seminário, uma boa reflexão até o fim do dia de hoje. Muito obrigada pela atenção.